Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje na província do Ambo, onde o dia foi difícil para os automobilistas devido à escassez de gasolina nos postos de abastecimento. Para alguns cidadãos, segundo o que constatamos, foi necessário abandonar o local de trabalho para marcar um lugar na fila e abastecer o carro. A reportagem é do Fidel Custódio. Preocupações. Já estamos há 2 semanas que não estamos a conseguir trabalhar. Chamamos aqui a intervenção da polícia, então estão aqui a nos ajudar. E mais preocupações. Não há gasolina a nível da província. Para ver se adquiro pelo menos 2 bidões de combustível. Ninguém sabe dizer ao certo o que se passa. Em alguns casos, a enchente obrigou a intervenção das forças da ordem. Um dos nossos colegas está a vandalizar aí outros colegas para que ele não obedecesse a fila conforme está a andar. Mas eles queriam já entrar, uma vez que o combustível está difícil. Tem muita enchente, já procuramos por outras bombas a nível da província, mas não conseguimos. Essa é que está a atender, mas tem muita enchente. Então estamos aqui. Cria transtorno, porque eu sou funcionária pública desde manhã, passei pelo serviço, até aqui não consigo, porque se eu não abastecer o meu carro, eu não consigo andar hoje. Então tive que abandonar o serviço que é para participar ou aguentar essa fila enorme, desde as 7 horas. Estão a atender as senhoras que estão a comprar em quantias maiores, mas lá fora estão a vender a 1000 kwanza, estão a vender a 700 kwanza. Então nós que ficamos aqui o dia todo já não estamos a trabalhar, estamos a tirar zero. Já estamos há 2 semanas que não estamos a conseguir trabalhar, só por causa da escassez de gasolina. A crise no fornecimento de combustível nos vários postos de abastecimento na província do Ambo é uma realidade que dura quase 2 semanas, criando vários transtornos aos automobilistas, motoqueiros e à população em geral. Esta senhora vive do campo e teme que a sua produção se deteriore pela falta de irrigação. Para além dos carros que eu tenho de gás, eu comercializo gás. Também preciso do combustível porque eu tenho uma lavra e eu tenho um sistema de rega. Neste momento estou aflita porque o milho, a couve, o tomate e a cebola está a secar porque não tenho combustível. Carla Graça é distribuidora da Sonangol e garante que mantém o atendimento 24 horas ao dia. Dentro daquilo que nós temos recebido, como vê, estamos a atender aos clientes e temos estado a receber combustível, recebemos ontem, estamos a vender e temos estado a receber dentro daquilo que a Sonangol nos tem disponibilizado. Trabalhamos 24/24, não fechamos. O sociólogo Atanagildo Paulo entende que Angola já deveria ultrapassar esse tipo de crise. Eu penso que Angola já devia ter uma estratégia no sentido de se evitar essas situações. Tivemos uma situação semelhante numa outra província, agora estamos a ter no Ambo. É claro que poderemos constatar isso daqui a alguns dias numa outra província, o que quer dizer que a situação é cíclica. Com o déficit que se registra no Ambo, surgem outros riscos, como o contrabando e a inflação. Há 2 semanas que se nota esta escassez de combustível e, consequentemente, o contrabando de combustível. Isto pode constituir-se também no perigo para as próprias famílias, porque as pessoas estão a acumular bidões de combustível em casa e podem registrar incêndios, podem morrer pessoas. Então, há que evitar que as bombas de combustíveis estejam sem o produto para não termos inflação no mercado, o contrabando. Outra vez, boa noite. Esta segunda-feira voltou a ser de desmaios no caso que envolve a fábrica de uniformes e calçados aqui em Luanda. Depois das ocorrências da semana passada, não foi feliz o regresso dos funcionários ao trabalho. E o pior é que não está identificado até o momento o produto causador dos desmaios. A fábrica voltou a fechar as portas até novas ordens. Uma semana depois, continuam os desmaios na empresa Fabril de calçados e uniformes. Na terça-feira, mais de 30 trabalhadores dirigiram-se ao posto médico da empresa porque sentiam tonturas, irritação na garganta e dores de cabeça. Doeu muito a cabeça, fraqueza, respirar, falta de ar, irritação na garganta, mas me meteram um soro, deram 2 picas, estou a me sentir bem nesse momento. Já uma semana da segunda-feira que começou os desmaios. Só senti a garganta seca, a língua, a irritação, o corpo cansado. Só assim ontem não consegui vir, estava me sentindo mesmo muito mal, mas cheguei hoje e estou a me sentir sempre muita tontura, as vistas estão a me doer.
A garganta sempre está a arder, muita irritação na garganta, tensão, o coração está a bater muito. Após 7 dias, é possível verificar a retoma dos trabalhos aqui, na empresa especializada na produção de calçados e uniformes. Mas até o momento, os trabalhadores afirmam que a situação ainda não foi 100% resolvida. Até hoje, a cabeça não para de doer, a tontura não para, você anda, sente um cansaço enorme. Quando tu acordas, sentes uma reação no corpo. Não sabemos qual é o tipo de tóxico, qual é o tipo de químico que nós inalamos. O que nós queremos é uma consulta, um check-up, para ver qual é o tipo de químico que está no nosso organismo. Estou preocupada, não sei daqui a 3 meses o que vai me dar pela frente. Se vai me dar distúrbio da mente, se vai me dar um AVC, tudo. A empresa até aqui ainda não nos disse nada. Apenas ontem tínhamos que ter o último despacho da conversa com o senhor diretor, mas ontem, quando chegamos, todas nós já estávamos aqui dentro da instituição. A direção da empresa alega que os desmaios não têm relação com o produto tóxico inalado há uma semana. A realidade é que novos acontecimentos associados ao que se passou na semana passada não existem, não é? Portanto, tivemos ontem alguns casos de mal-estar, mas que foram prontamente atendidos e assistidos ao nível das nossas equipes médicas, porque nós temos um centro médico de atendimento aos trabalhadores. E dos diagnósticos que foram efetuados pelas equipes médicas de serviço ontem, constatou-se que a grande parte das pessoas que se sentiram incomodadas ontem estavam acometidas de malária. Ainda temos uma debilidade, um desequilíbrio, não 100%, de 1% dos trabalhadores que estão com algumas patologias de base associadas, isto no que toca a malária, asma e hipertensão. Os funcionários afirmam que estão preocupados com as medidas de segurança na empresa. Viemos todos para trabalhar o dia que deram máscara. Hoje já não deram máscara. Algumas pessoas têm máscara, algumas não têm. E assim também nos sentimos mal. E é só por isso. A segurança no trabalho, porque ontem já deram máscara, hoje não deram. Algumas colegas têm, como eu também tenho, outras não têm. E está mal assim. E a propósito, recebemos hoje o Dr. Ngonga Jacinto, médico, toxicologista, para breves momentos de conversa sobre este assunto. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Geração Jornal. Obrigado. Bem, um caso que vem da semana passada, portanto, que explicação médica se pode dar a este caso? O que provavelmente aconteceu na empresa de calçados seja a ingestão de uma substância de limpeza e provavelmente houve ali algum erro no que concerne a composição química desse mesmo produto, razão pela qual resultou no desmaio de 170 funcionários desta mesma empresa que depois foram levados para o Hospital Municipal do Kazenga, vulgo Cajueiros. Então, provavelmente alguma coisa aconteceu que precisamos com que as autoridades descubram o nome da substância, a composição química, para que realmente a gente possa, com certeza, saber quais são os tratamentos seguros para que se possa Doutor, fazer. Desmaios recorrentes. Exatamente, são desmaios recorrentes porque eles voltaram na passada segunda-feira para a sua jornada laboral e houve mais um número elevado de funcionários que provavelmente desmaiaram, mas quando acontece normalmente casos de ingestão por uma substância química, normalmente os próximos desmaios não é resultante da causa original. Provavelmente seja fatores psicológicos. Por isso é que não sei que tipo de seguimento está a ser feito aos funcionários da mesma empresa, porque o que tinha que se fazer rigorosamente, desde o momento em que isso aconteceu, tem que ser um acompanhamento por parte de um psicólogo clínico para que possa realmente saber de certeza se esse desmaio deixou danos psicológicos ou não, porque é muito importante. Para além do... Nesta altura, doutor, dificuldades ainda a identificar o produto causador, mas o doutor faz aqui uma explicação. Então, relaciona o eventual surgimento deste produto em composições químicas. Exatamente. Há essa probabilidade por se tratar concretamente numa fábrica de uniformes e calçados? Claro, porque nós nos apercebemos que fez-se uma desinfestação na empresa e
dia após a retomada dos serviços, aconteceu realmente isso. Então, provavelmente, a empresa pelo qual foi responsável pela essa atividade deve ser chamada, responsabilizada, custear com todas as despesas que o Estado estiver a fazer. E caso se comprove que foi uma falha nos produtos que usaram, então precisam ser realmente responsabilizados. São seres que aí fazem-se presente, não é? Têm a sua saúde comprometida e temos ali esse espaço de 3 meses, que são 90 dias, para que realmente se prove se essa inalação tóxica deixará alguma sequela ou não. Porque quando acontece... 90 dias é o tempo recomendado de acompanhamento? É o tempo mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para que realmente a gente tenha uma certeza se alguma coisa danosa em termos físicos acontece ou não. E estou à espera que não acontecerá nada, porque se fosse uma substância letal, nós teríamos danos mortais. E isso é normal quando nós inalamos qualquer produto tóxico. Pode ser fármacos, pode ser produtos de limpeza, pode ser picada de alguns animais peçonhentos. São aqueles animais que, quando nos picam, deixam alguma substância tóxica no nosso organismo. Normalmente, 7 dias depois, se não tiver danos mortais, então quer dizer que é um produto não letal. Acredito que a má composição desse mesmo produto levou com que os funcionários pudessem ter essas crises. E estou esperançoso que não irá mesmo E como é, doutor? Desculpa, então. Exatamente. Como é que deve ser feito, neste caso, o acompanhamento a essas vítimas? Essas pessoas, como é que devem ser acompanhadas? O acompanhamento deve ser feito, principalmente o psicológico, porque normalmente eu acredito que, ao voltarem para a empresa, muitos têm a lesão está na mente. Por quê? Porque a mente é o nosso sistema motor, ele é que coordena tudo. Então, é normal, quando eu não trabalho o lado psicológico, ao voltarmos no local onde aconteceu um incidente, há sempre aquela tentativa de nós voltarmos a ter uma nova crise. E dá um falso positivo de que o local ainda tem resíduos dessa intoxicação. Provavelmente não seja, mas é claro, o número de funcionários que voltaram a ter a crise é um número maior, não é? E que não devemos descartar a possibilidade de que nesse local precisa-se realmente fazer um trabalho aprofundado. Há vítimas, doutor, como acompanhamos na peça, que foram ao hospital, tiveram acompanhamento médico, mas voltaram a sentir-se mal. Exatamente. E o que deve-se fazer, as instâncias de saúde, eu acredito que a Delegação Provincial da Saúde já está a par e passo com isso, e a SIC também já tem o domínio do caso, é de se fazer exames complementares por parte dos funcionários que foram afetados. A melhor maneira antes que se espere 3 meses, porque pode ser um tempo também letal para os funcionários que foram realmente abrangidos pela intoxicação, tem que se fazer exames complementares, recolha de sangue, todos os fluidos corporais, desde a saliva, a urina, o choro, quer dizer, as lágrimas, devem ser recolhidos por parte desses funcionários para que se possa levar a um laboratório de especialidade. E graças a Deus nós temos em Luanda um laboratório de especialidade que está nas imediações do cemitério aqui do Santana, para que se realmente chegue à conclusão se essa intoxicação deixou alguns efeitos colaterais no organismo dessas mesmas pessoas. Quando chegarem os 3 meses, os 90 dias, que são recomendados pela OMS, nós vamos juntar a fase do início, a fase média e a fase posterior. Quando for para darmos um tratamento, teremos um tratamento melhor adequado, porque não adianta esperarmos os 9 meses, descobrirmos alguma coisa, porque aquilo que nós fizermos daqui a 90 dias pode não ser reversível naquilo que está a se viver agora. Por isso é que nós apelamos os órgãos de direito para que se possa levar em consideração aquilo que está a acontecer com esses funcionários. A intoxicação, ela pode não ser letal, mas ela tem algumas consequências tardias. E uma delas pode levar as pessoas a não terem filhos, pode levar as pessoas a terem dificuldade na assimilação e não voltar a ser a mesma pessoa intelectual que era antes. Mas isso deve ser feito agora, enquanto não cumprimos os 90 dias, que é o recomendável pela OMS. Pois, e ficam aqui as recomendações. Nós agradecemos ao Dr. Ngonga por ter vindo ao Girassol Jornal. Teremos uma próxima oportunidade. Não sei se dá para... Desejamos continuação de bom trabalho, se não tiver alguma coisa para... Quero sim deixar a vítima, mas nesses casos a grande preocupação é a desidratação.
Toda a intoxicação causa desidratação. E nós recomendamos às famílias lá em casa, onde os funcionários pertencem, muita hidratação, muita água. Bebam no mínimo 3 litros de água por dia. Quanto mais for para urinar, melhor. Muito chá caseiro. Nosso país é rico em plantas, na qual nós podemos tirar as plantas para fazer o chá caseiro. O iogurte, comprem esses iogurtes caseiros, misturem com a água normal, vão bebendo para realmente minimizar um pouquinho as crises que realmente têm tido. E apelar à empresa para que, enquanto não se apure, enquanto não se tenha certeza de que o local afetado está totalmente sanado quanto ao produto tóxico, não ponham a esses funcionários a trabalhar, porque, em primeiro lugar, está a vida e não o rendimento empresarial, conforme nós constatamos. Ficaram os conselhos, Dr. Ngonga. Estamos juntos e até a próxima. Obrigado. Muito bem. Seguimos mesmo e agora a falar do mau estado da via que dá acesso ao Hospital Municipal do Kazenga. É motivo de preocupação, isto para os automobilistas e não só. A direção do hospital defende também que o troço que, além de esburacado, foi tomado por águas paradas, carece de intervenção urgente. Nesta altura estamos à espera que as empresas que lá foram fazer o levantamento nos apresentem os estudos, que era para poder discutirmos sobre os mesmos estudos e encontrar a melhor solução para vermos aquele problema daquela via resolvido. Quase 2 meses depois desse pronunciamento da Administração Municipal do Kazenga sobre o problema da via que dá acesso ao Hospital Municipal do Kazenga, os taxistas e moradores da SOMAG dizem que a situação piorou naquela zona do distrito urbano do Kalawenda, que carece também de iluminação pública. A via está muito mal mesmo. Não é só aqui, até dentro do hospital. Quando chove, é mesmo muito complicado. Temos partido das molas, temos problema de enrolamento, às vezes os carros caem. Que vem fazer isso mais rápido possível, porque isso já está assim há muito tempo. Chegamos a encomendar, alguns caminhões vieram aqui com entulho. Entulhamos aqui a rua, mas nada mesmo deu solução. Os mais de 400 pacientes que acorrem todos os dias aqui no Hospital Municipal do Kazenga, vulgo SOMAG, afirmam que nos últimos dias a situação tem se tornado cada vez mais difícil devido ao estado atual desta via. Quando eu ia ao hospital com meu filho, cheguei para lá em frente, esse tudo estava cheio de água, não estava conseguindo passar, caí com meu filho, que já estava doente, naquela água suja. E além disso também, os doutores não conseguem sair das casas deles para passarem com os carros deles nessas águas. Eles às vezes param aqui, deixam os carros aí ou lá em frente. Eu vivo aqui no Kazenga, agora estou incomodada, estou vendo na SOMAG, não tem táxi para me apanhar, pisei mesmo nessas águas, na lama mesmo, e depois estou com o paludismo, já febre. Agora vim buscar o tratamento e ainda vou levar mais doença. E o diretor administrativo do Hospital Municipal do Kazenga, vulgo SOMAG, disse que a água não sai do hospital e que a degradação da via tem criado transtornos aos funcionários e utentes. Como o hospital se encontra numa zona de declínio, por isso essas águas vêm acumular aqui à frente do hospital. Os constrangimentos é que, como as águas são mesmo na via que dá acesso ao hospital, cada vez mais que os utentes e os trabalhadores vêm no hospital, pisam nessas águas e depois entra no quintal do hospital. E aquilo traz muito constrangimento sobre a situação higiênica fora do hospital como dentro do hospital. E arranca sexta-feira em todo o país a segunda ronda da campanha de vacinação contra a poliomielite. Trata-se de uma jornada de reforço, visto que o país já tem a doença erradicada. Para esta segunda fase está prevista a imunização de mais de 1.500.000 crianças. Ela chama-se Teresa Fadão. Nasceu no município do Kazenga há 35 anos. Eu fui vítima da poliomielite aos 2 anos de idade e, por conta disso, passei por muitas dificuldades que é característico de pessoas com deficiência, visto que a poliomielite acomete os membros inferiores, na maior parte dos casos, e eu não fui a exceção dessa regra. Tendo como base a sua história, Teresa decidiu se juntar ao voluntariado e apadrinhar projetos que tenham como finalidade promover os cuidados a ter com a poliomielite. Eu decidi juntar-me à campanha exatamente para incentivar os pais
a levarem as crianças para a imunização contra o vírus da poliomielite, né? Porque é tão triste poder ver uma criança não poder juntar-se aos amigos por conta das limitações físicas e, sobretudo, o aperto no coração dos pais ao ver aquela tristeza estampada no rosto da criança. Então, é algo que eu muito, mas muito desejei fazer e estou aqui hoje, graças a Deus, fazendo parte da segunda campanha da vacinação contra a poliomielite. Pela segunda vez em menos de 2 meses, os pais e encarregados de educação são chamados a abrir as portas de casa para fazer entrar os vacinadores que vão circular nos 9 municípios de Luanda. Independentemente do estado vacinal da criança, ainda que ontem tenha tomado a vacina da rotina, ainda que tenha feito a vacina da primeira ronda, obrigatoriamente deve tomar a segunda ronda para aumentar a imunidade, melhorar a imunidade e fazer com que a criança, ainda que tiver contato com o vírus, não adoeça. Nós temos como meta 1.500.000 crianças para atingir. E se na primeira fase nós atingimos 95,4%, nós queremos chegar a 100%. Quer dizer que as 1.500.000 crianças sejam totalmente vacinadas com a poliomielite, com a vacina da polio. No Café de Ideias com os jornalistas, Felizmina Neto referiu que Luanda não detecta qualquer caso de polio desde 2010. Todavia, reforça a importância da imunização dos mais pequenos. Para a campanha, a intenção é que sejam alcançadas pela gota milagrosa um total de 1.500.000 crianças. Daí que a capital do país deverá contar com mais de 1.000 equipas de trabalho. Luanda terá mais de 1.000 equipas de vacinação. E Viana, que é o mais extenso e mais complexo, tem mais de 500 equipas, Cacoa com mais de 400 equipas e para atingir a população nas zonas de difícil acesso, é claro que temos que identificar coordenadores, supervisores, vacinadores, registradores e mobilizadores que vivam naquela localidade, que tenham domínio da língua falada e que seja conhecida pela população para evitar rejeição. Já no fim da reportagem, voltamos ao princípio para recordar que, apesar de ter sido vítima da poliomielite, Teresa Fedão não deixou de sonhar e hoje quer ajudar outras crianças a não serem afetadas. Papais, mamães, levem as crianças à vacinação, recebam, porque haverá vacinadores porta a porta. Parem de achar que a vacina não tem efeito algum, a vacina é segura, não dói e vamos vacinar as crianças. 13 hectares dos 300 que vão acolher a cidade agropecuária no município do Dande, província do Bengo, já estão limpos. E dentro de dias será lançada a fase seguinte do projeto, destinada a jovens produtores do Bengo e de outros pontos do país. A 9 quilómetros da estrada que liga a comuna do Quicabo à localidade de Mussanda, na província do Bengo, será erguida a cidade agropecuária da juventude. O município do Dande é o local escolhido pelo Conselho Nacional da Juventude para a fase piloto do projeto, onde serão construídas 180 casas para a juventude local, numa área de 300 hectares. Agradecemos muito disso. Assim, a nossa vida vai à frente. Assim, o governo também nessa parte está fazendo bem. Plantamos mais mandioca, maracujá, sim, e milho. Não, mandioca e milho é para consumo. E agora, maracujá é para venda. Como está a se ver o princípio, então temos ainda mesmo que aguardar, temos que esperar o que vai se implementar e veremos o final, mas estamos a gostar e temos forças para poder apoiar também o projeto. Os agricultores recebem de bom grado o projeto, mas pedem às autoridades a construção de escolas, centros médicos e uma ponte para atravessar o rio. Nosso bairro aqui, se tem um doente assim tem que levar nas costas, através da ponte que não tem. O tempo de chuva se cai, aqui nesse rio não se atravessa. Assim o governo, porque prometeu para meter a ponte aqui, não está bom, agradecemos disso. A maior dificuldade que vivemos cá no Mussanda
é a distância para o rio, a água. A outra dificuldade é a escola e a distância para o centro médico. Percorremos 15 quilômetros a pé para conseguir chegar até o centro médico. As autoridades governamentais e tradicionais reconhecem a importância do projeto e esperam que a sua implementação tenha êxitos. Trata-se de um projeto importante a nível do Conselho Nacional da Juventude, que nós, a província do Bengo, acolhemos com bastante agrado, tendo em conta que será o projeto piloto. Isto é muito importante. Para a gente estarmos mesmo satisfeitos, aqui, desculpa, temos que ver a verdade. O financiamento está orçado em 475 milhões de kwanzas pelo FADA e o lançamento da primeira pedra está previsto para daqui a 2 semanas. A agricultura é o setor que emprega muita juventude, muita gente. E para o caso concreto, o Quicabo é uma comuna com muitas potencialidades. Aí quando estamos, os solos são bons, são férteis, tem água, o clima é bom. E nós, como setor da agricultura da província, vamos dar todo o nosso apoio técnico. Em vez de partirmos para a construção das habitações, nós vamos começar necessariamente pela produção. Então, num horizonte de 2 semanas, obviamente, vamos fazer o lançamento da primeira pedra e o projeto vai andando. O projeto é o primeiro do gênero a nível do país e vai contemplar também escolas, unidades hospitalares, posto de polícia e outras infraestruturas sociais para servir a 350 famílias que vão residir na cidade. O acesso à matéria-prima tornou-se uma dificuldade dos agentes industriais nos últimos dias. Em Cabinda, o quadro não faz a regra. A situação tem comprometido o avanço do setor, apesar de ainda assim estar a valer a resiliência da maioria dos investidores. A província de Cabinda conheceu novos níveis de produção económica com o surgimento de algumas indústrias em diversos setores. A maior parte das indústrias que operam nesta cidade estão fora do setor alimentar. As existentes estão relacionadas a atividades de transformação da madeira, produção de bebidas, detergentes, entre outros. A nossa reportagem acompanhou a indústria da transformação da madeira, que emprega mais de 500 trabalhadores. Tem como a produção de 28 mil cúbicos de tronco anual. A nossa capacidade instalada é de 25 mil metros cúbicos de madeira ano, em Toro. Portanto, isto temos capacidade para transformar 25 mil metros cúbicos de madeira em Toro ano. A outra indústria de produção de água existente na província emprega perto de 200 trabalhadores, com uma capacidade de produção diária de 200 mil litros de água. Continuamos a produzir cerca de 200 mil litros de água a dia, com um total de 147 trabalhadores, sendo apenas um expatriado. Para além de Cabinda, Zaire, Luanda são as que recebem este produto. A província de Cabinda tem mais de 5 indústrias. Dentre elas, destacamos a indústria da transformação de madeira, onde nós encontramos várias dificuldades apresentadas por seu responsável, com destaque para a complexidade na concessão das licenças. E este é um problema que tem estado a causar transtornos no seio da administração daquela instituição. As dificuldades normalmente são as dificuldades que nós precisamos para avançar com o nosso leque de investimentos. Por exemplo, nós precisamos urgentemente, até porque a própria lei, o próprio regulamento assim obriga, nós precisamos de que nos seja atribuída a concessão. Porque só a concessão nos pode dar garantias de fazer investimentos. Sem concessão, já muito fizemos nós. Temos de ter uma concessão para garantir os nossos investimentos. O outro problema também constatado junto à empresa ou à indústria de produção de água mineral é as dificuldades que consistem na importação da matéria-prima. É possível nós, para além de olharmos para as refinarias, uma vez que estamos a fazê-las no país, pudermos olhar para a indústria petroquímica. Porque a partir da indústria petroquímica nós teremos a indústria de polímeros e nesta indústria de polímeros nós vamos poder obter as matérias-primas que são necessárias, que é para nós produzirmos os PETs, que fazemos as garrafas, e produzirmos também o HDPE, o LDPE, o LLDPE, que são as diferentes matérias-primas que estas indústrias precisam para podermos produzir as cápsulas. Estas indústrias são as que têm estado a dar maior oportunidade de emprego aos jovens nos últimos tempos ao nível
nível da província de Cabinda. Alguns desses jovens, para manterem as suas famílias, é resultado da contribuição que têm estado a dar nessas indústrias. Nós chamamos essa máquina RBM8 em transparente, máquina rotativa. Ela aí produz garrafas de 1,5 litro. Por hora ela é capaz de produzir 3.000 garrafas por hora. É aqui que sai dinheiro para sustento. Que eu consigo pagar colégio dos meus bebês, que eu consigo me sustentar também. A crise econômica que assola o país não levou ao desemprego os que ali trabalham, mas limitou os níveis de produção previstos para este ano. Estão de volta as notícias. O Executivo prevê um crescimento médio da agricultura no país de até 5%, que, numa primeira fase, considera suficiente para garantir a segurança alimentar. São teses que o país defende no palco dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial, onde Angola se faz representar pela Ministra das Finanças, Vera Dave Sousa, acompanhada do Ministro da Economia, Mário Catano João. Meio século depois de seus últimos encontros anuais, no continente africano, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional estão reunidos em Marrakech, Marrocos, para falar de reformas e do financiamento contra a mudança climática. A delegação angolana é encabeçada pela Ministra das Finanças, Vera Daves, e espera que estes encontros sirvam para aproximar Angola aos grandes atores da economia mundial, de formas a contornar a atual conjuntura que Angola enfrenta. As conversas giram em torno do financiamento, tanto para as suas missões específicas de erradicação da pobreza e ajuda aos países em dificuldade, quanto para aliviar os efeitos da mudança climática. Em relação ao Banco Mundial, o principal avanço deverá ser a confirmação de mais 50 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Não há expectativa de grandes progressos em torno do financiamento climático, apesar das muitas vozes que criticam a falta de ajuda nesta matéria por parte de ambas instituições. A reunião entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional tem acontecido fora da sede do Banco Mundial, em Washington, D.C., uma vez a cada 3 anos, mas a edição de Marrocos, originalmente prevista para 2021, teve de ser adiada 2 vezes devido à pandemia da Covid-19. Realiza-se no dia 16 deste mês, segunda-feira, a reunião plenária solene de abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O ato será marcado pela mensagem sobre o Estado da Nação, a ser dirigida pelo Presidente da República, João Lourenço. Nos termos da Constituição, o Presidente da República, João Lourenço, vai dirigir ao país uma mensagem sobre o Estado da Nação, assinalando a abertura do ano parlamentar 2023-2024 da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. De acordo com o primeiro secretário de mesa do Parlamento, Manuel Lopes Dembo, que falava à imprensa no final da reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, nesta segunda-feira, a reunião plenária solene de abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional realiza-se a 16 de outubro, portanto numa segunda-feira, ao contrário de 15 de outubro, que calha num domingo. O número 1 do artigo 107 do Regimento Parlamentar observa que a Assembleia Nacional funciona durante os dias úteis, podendo funcionar excepcionalmente em qualquer outro dia, quando assim seja deliberado pelo plenário ou pela comissão permanente. O número 2 do mesmo artigo refere que quando o termo de qualquer prazo recaia um sábado, domingo ou feriado, é transferido para o dia útil seguinte. A comissão permanente é o órgão da Assembleia Nacional que funciona em substituição do plenário fora do período de funcionamento efetivo do Parlamento e mantém-se em funções até a abertura da reunião constitutiva da legislatura seguinte. Constituem a Comissão Permanente da Assembleia Nacional a Presidente e Vice-Presidentes da Assembleia Nacional, secretários de mesa, os presidentes dos grupos parlamentares e das comissões de trabalho especializadas. E agora a preocupação com o aumento de casos de doenças de fórum psicológico. Em Luanda, a média de atendimento no hospital psiquiátrico é alta. São atendidas diariamente mais de 200 pessoas. Os casos variam entre transtornos mentais e dificuldades causadas pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
aflição ao irmão. Apesar do mundo ter despertado em relação às doenças mentais, há quem defenda que o olhar devia ser muito mais abrangente, como um problema de saúde pública, pelo estigma e preconceito à volta de um doente mental. Muitos não aceitam, a princípio, o facto dos filhos serem diagnosticados com um transtorno e outros aspectos também que fazem com que as pessoas normalmente tenham negligenciado esse tipo de crianças. As pessoas devem, na realidade, cumprir com as regras. Permitir que os serviços à comunidade ficassem muito mais próximos e falasse muito mais, embora que se fala, né? É um problema que, quando não é tratado, afeta de alguma forma o funcionamento normal da vivência de qualquer indivíduo. 1 em cada 6 jovens entre os 10 e 19 anos de idade sofre de algum transtorno mental. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O suicídio está entre os 5 transtornos mentais que preocupa também o Unicef. O problema do bullying tem sido um problema muito grave. A utilização das redes sociais tem estado a exacerbar um pouco esse problema também do suicídio e as perturbações mentais também nos jovens. E também temos a consciência que nos últimos anos, com a Covid-19, também o problema piorou. O transtorno afetivo, o consumo de álcool e outras drogas estão entre as causas do aumento das doenças mentais no país. A negligência da doença por parte dos familiares tem levado muitos jovens e adolescentes ao hospital psiquiátrico, já em estado avançado da sua condição mental. Temos aqueles pacientes que chegam extremamente agitados e agressivos, aqueles que às vezes já frequentaram o hospital e que têm estado a fazer a medicação. Nós temos casos em que a família às vezes nos abandona os pacientes em frente ao portão. E nós é que temos que acolher eles para dentro e muitas das vezes esses pacientes são internados. Nós atribuímos um nome. Em média, nós atendemos 210 pacientes dia. E o secretário de Estado para a Saúde Pública disse ser urgente a promoção da saúde mental. Esta iniciativa oferece uma oportunidade histórica para integrar as intervenções de saúde mental nos pacotes de cuidados primários para maximizar os ganhos das parcerias e da partilha de conhecimentos e para criar intervenções para responder às necessidades de saúde mental das populações, incluindo crianças e adolescentes. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, durante a 11ª Conferência sobre Saúde Mental Infanto-Juvenil, ato que marcou o Dia Mundial da Saúde Mental, que hoje se assinala. E a TAG Linhas Aéreas de Angola encomendou em regime comercial de venda por relocação 4 novas aeronaves do modelo 787. A encomenda foi feita a partir da fabricante Boeing para reforçar as rotas continentais e intercontinentais, a partir do 3º trimestre do ano que vem. 4 novas aeronaves Boeing 787 Dreamliner vão fazer parte da frota da Companhia Aérea de Angola, segundo uma nota da TAG enviada à nossa redação. As aeronaves estão destinadas a cobrir as rotas continentais e intercontinentais da companhia a partir do 3º trimestre de 2024. A incorporação destas novas aeronaves vai ao encontro do projeto Jornada do Cliente, em curso na TAG, que tem como objetivo principal a melhoria do produto, conforto e serviço, proporcionando uma experiência singular ao passageiro. Segundo a nota, o Boeing 787 Dreamliner se destaca pelo seu elevado nível de conforto, tecnologia e design interior apelativo e, do ponto de vista operacional, trata-se de uma aeronave eficiente ao nível da economia de combustível e sustentabilidade ambiental, com uma redução de 25% nas emissões de CO2 face à anterior geração. E agora a exploração do ANGOSAT 2, no dia em que começou a comercialização dos pacotes da banda KU. E que também encerram as atividades alusivas à Semana Mundial dos Espaços, marcada por reflexões a nível do setor das telecomunicações. Queremos mostrar aos nossos jovens que o futuro é agora.
É o futuro da expansão tecnológica que aos poucos vai ganhando espaço em todo o mundo e Angola não está de fora. Por via do ANGOSAT 2, a evolução das TICs no nosso país tem estado a se afirmar cada vez mais, tanto é que a partir de hoje foi disponibilizado para a comercialização os serviços da banda KU do satélite angolano. Gostaria de anunciar que hoje o serviço da banda KU no satélite ANGOSAT 2 está disponível e comercializável para o mercado angolano. Ao proferir o discurso de encerramento da Semana Mundial do Espaço 2023, o ministro Mário Oliveira disse que mais de 150 locais recônditos do país estão conectados com os serviços de telecomunicações do ANGOSAT 2. Atualmente, o ANGOSAT 2 conecta mais de 150 pontos em locais recônditos do nosso país, entre comunas, municípios e instituições públicas e privadas, garantindo nestes locais a disponibilidade de serviços de telecomunicações, reduzindo com isto a assimetria digital e promovendo a infoinclusão. O governo angolano, através do GGPEN, Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, lançou no mercado 3 novos serviços de tecnologia por satélite, nomeadamente TecGest, TecAgro e TecEcologia. As mais modernas soluções tecnológicas para o controlo da qualidade e monitorização dos seus ativos que fazem parte do projeto Conecta Angola foram destacados por alguns operadores de telefonia nacional. Está-se a trabalhar para implementarmos mais algumas ainda esse ano, que são aquelas que o Sr. Ministro já referiu, que é Quando Cubango, Mochico e Lunda Sul. Só comunicação de internet, onde todos os usuários vão ter acesso a todos os aplicativos online. A MS Telecom está a passou todos os testes de desempenho neste momento do ANGOSAT e atestamos qualidade do serviço. E neste momento passaremos agora a migração de alguns serviços que eram adquiridos no estrangeiro para o satélite local. Das 18 províncias de Angola, temos mais de 15 com serviços providenciados pelos nossos operadores. Temos uma cobertura de cerca de mais de 50 municípios e comunas com o ANGOSAT 2. São maioritariamente zonas recônditas de Angola, lá onde os operadores convencionais, por razões óbvias, não conseguiram ter lá sinais de telefonia móvel celular. A Semana Mundial do Espaço contou com a presença de agências espaciais estrangeiras, como é o caso da de Portugal, que considerou notável e inspirador o caminho que Angola vem demonstrando no domínio espacial. Angola teve um marco absolutamente importante quando lançou o seu satélite, quando hoje o Sr. Ministro anunciou que, de facto, tornou-se operacional. É um serviço que está disponível para a sociedade, mas o mais importante, e quando nós olhamos da parte exterior, o percurso que Angola tem feito, em particular nos passos muito consistentes que tem percorrido, é uma inspiração. O Bié e a Lunda Norte são, neste momento, as duas mais recentes províncias das 16, incluindo Luanda, que já beneficiam dos serviços do ANGOSAT 2 através de pequenas antenas provedoras de internet. Neste momento, segundo o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, está-se a investir no surgimento de empreendedores tecnológicos para a exploração dos recursos espaciais. No plano da atualidade internacional, a organização não-governamental acusa Ruanda de assassinato de opositores. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional, que você acompanha agora o desenvolvimento com a Janete Meio-Dia. Janete, já aqui está. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simia Mondula. Ora. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. A Human Rights Watch acusou hoje as autoridades ruandesas de serem responsáveis por assassinatos, espancamentos e rapto de opositores do governo estrangeiro. A organização não-governamental apelou à comunidade internacional a lutar contra o que chamou de repressão extraterritorial. Confira a seguir outras notas internacionais. O regime militar que governa o Níger informou que as operações de retirada das tropas francesas começariam nesta terça-feira sob escolta do exército nigerino. O anúncio foi feito através de um comunicado que dava conta dos preparativos para a partida do primeiro comboio, cujo destino não foi especificado. A retirada de cerca de 1.400 soldados franceses do país foi exigida pelos generais nigerinos depois de terem assumido o poder por via de um golpe de Estado.
Mais de 1.600 pessoas morreram no conflito entre o Israel e o Hamas, que vai no seu 4º dia. Em consequência da guerra, milhares de crianças foram afetadas, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que referiu que os menores necessitam de assistência humanitária urgente. De acordo com o Unicef, centenas de crianças israelitas e palestinianas foram mortas e muitas ficaram feridas nas últimas 72 horas. Até segunda-feira, mais de 187 mil pessoas tinham sido forçadas a deslocar-se na faixa de Gaza, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. 29 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas num ataque de artilharia a um campo de refugiados em Mianmar. As vítimas do ataque feito perto da fronteira com a China terão sido executadas pelos militares no poder, segundo fontes citadas pela Reuters. Um porta-voz da junta negou a envolvência dos militares no ataque, que é já considerado um dos mais mortíferos contra civis desde que os militares tomaram poder num golpe de Estado em 2021. 122 milhões de meninas no mundo não têm acesso à educação básica, especialmente na parte sul do continente africano, de acordo com o anúncio feito nesta terça-feira pela Unesco. Entretanto, a organização reconhece que de 2015 para cá houve um progresso substancial no que diz respeito ao acesso à educação de meninas. De acordo com um relatório publicado por ocasião do Dia da Menina, no continente africano, a proporção de meninas integradas no sistema de educação continua a ser muito inferior à dos rapazes, e é também onde mais de metade das crianças em todo o mundo não frequenta a escola. A nível mundial, os progressos no acesso das crianças do sexo feminino à educação desde 2015 registram atualmente mais de 22,5 milhões de meninas no ensino primário, 14,6 milhões no primeiro ciclo do ensino secundário e 13 milhões no segundo ciclo. A Unesco congratula-se com estes progressos, mas apela à duplicação dos esforços até 2030 para o alcance do nível de escolarização total. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, boa continuação. Obrigada, Janete. Conto contigo amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, Janete. Confrontos entre Israel e Palestina sobem de tom os ataques e o número de vítimas. Entre as vítimas há também jornalistas. Até ao momento, os números apontam para 3. Foram confirmadas as mortes de 2 brasileiros e vários outros foram dados como desaparecidos. Cerca de 17 mil brasileiros vivem em Israel, com uma possível maioria judia. O Brasil enviou 6 aviões da Força Aérea em Israel para a retirada dos seus cidadãos. Conversamos com o sacerdote religioso Tairo Arrabal, residente em Jerusalém, sobre a situação de segurança no país. A cidade está num clima um pouco anormal, assim, bem esvaziada. E as pessoas estão recebendo recomendação para estocarem alimentos, se prepararem para passar até 72 horas dentro dos seus abrigos antibomba. Então, todo mundo, a corrida aos supermercados foi relevante nessa manhã e a partir de ontem também à noite. Então, todo mundo se preparando para caso de um ataque ou no caso das nossas redes de energia, né, de energia elétrica serem atingidas, as pessoas terem provisão e como permanecerem por 3 dias abrigados com segurança. O sacerdote religioso disse que se espera uma guerra sem precedentes, já que Israel retaliou aos ataques do Hamas. Israel abriu 2 fontes de combate no sul e no norte. O governo tem uma rede de aviso, né, aos cidadãos acerca de ataques. Então a gente recebe no telemóvel a notificação de que um míssil está provavelmente em nossa direção, procure abrigo. Então, isso é uma coisa vantajosa também. Praticamente todos os nossos amigos que estão em idade de serviço militar ou os reservistas foram convocados, o que nos traz um pesar muito grande e temerosos pela vida deles. Israel não só está combatendo o Hamas no sul, mas abriu uma frente de combate também no norte do país, na fronteira com o Líbano, porque o Hezbollah, a entidade terrorista que atua lá no Líbano, contra Israel, também atacou alvos militares israelenses e também começou a bombardear a população civil na cidade de fronteira. Segundo o sacerdote, o ataque do Hamas apanhou a todos de surpresa, mostrando uma fragilidade no sistema de segurança antimíssil de Israel. E o Hamas conseguiu ludibriar Israel e fazer Israel acreditar, e a tão famosa inteligência de Israel acreditar que eles não engajariam num combate militar tão cedo. E eles foram totalmente surpreendidos, né? Quebraram as fronteiras, as cercas,
e invadiram 2 bases militares, mataram todos os militares que ali estavam. Não bastante, entraram nos vilarejos vizinhos, cerca de 10 vilarejos ao longo da fronteira, e estupraram mulheres, mataram crianças e tiveram a barbárie de ligar para os parentes com o celular das vítimas e falar aqui, ó, esse aqui, tá vendo seu filho? Vou matar ele aqui agora. E decapitar pessoas e fazer coisas horríveis. Então, é um choque muito grande. Eles não é uma campanha militar, é uma campanha terrorista. A ONG Comitê para a Proteção dos Jornalistas informou que 3 jornalistas morreram desde o início do conflito entre o Hamas e Israel no sábado. Um profissional ficou ferido e outros 2 estão desaparecidos. E a fechar, a rubrica sobre o Estado da Nação. Reflexões que devem marcar a semana. Hoje olhamos para o domínio da economia, pensamento sobre o quadro atual e perspectivas. – 16 de outubro é a data escolhida para a abertura do 2º ano parlamentar, que será marcado também pelo discurso sobre o Estado da Nação, a ser proferido pelo Presidente da República em cumprimento da Constituição. Do ponto de vista econômico, analistas entendem que as políticas macroeconômicas criadas pelo Executivo com vista à devolução do poder de compras ao cidadão ainda estão por apresentar os resultados esperados. O fato de o país ter adotado uma taxa de câmbio mais flutuante, isto em certa medida sinalizou ao mercado de que em Angola as questões econômicas são determinadas pelos mecanismos do mercado. Entretanto, quando a gente olha para o nível de desenvolvimento produtivo em que o país se encontra, vê-se que a taxa de câmbio flutuante não é uma medida inteiramente adequada. Não estou a me referir no sentido de se adotar uma taxa de câmbio fixa, porque seria muito artificial, tendo em conta que não levaria em conta a dinâmica das flutuações das variáveis econômicas. Tudo que possa ser de descida fiscal, e nomeadamente o IVA, que tem um grande impacto, porque muitos dos produtos e serviços estão sujeitos a IVA, tendem, obviamente, aqui a aumentar o rendimento das pessoas e das empresas. Mas eu penso que temos que ir mais além. E temos que ir mais além, aproveitando inclusive o superávit fiscal, financeiro do preço do petróleo. Para além de o Presidente da República apresentar os ganhos do setor econômico, o titular do Poder Executivo também apresentará soluções para combater a inflação. E uma das questões também que se espera no discurso é sobre a questão associada ao próprio nível de desenvolvimento produtivo, que é muito importante para poder diversificar a economia e, consequentemente, a pauta de exportações do país, para poder integrar o país nas cadeias globais de valor, a fim de que o país possa atrair alguns estágios produtivos importantes para poder tornar uma pauta mais diversificada, que possa também diversificar os canais de captação das divisas internacionais para poder criar esta estabilidade que possa levar até certo ponto a um equilíbrio da balança comercial. A autossuficiência alimentar é dos principais desafios deste setor. A previsão de Angola alcançar tal feito é em 2027, em função da capacidade de produção agrícola nacional crescente no país. No discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República deverá também sublinhar as recentes alterações feitas ao Programa de Transferências Monetárias, o QUENDA, o ponto de situação do PROPRIVE e do PREI. Teremos um OGE muito brevemente a ser apresentado em Conselho de Ministros e na Assembleia Nacional, para que as famílias, e nomeadamente as famílias mais carentes, mais débeis, com elementos vários na família, com desemprego de longa duração, possam ter aqui medidas sociais muito próximas das necessidades das pessoas. E isso pode passar, por exemplo, pelo alargamento do QUENDA, pode passar por uma questões aqui dos centros de formação e os centros de emprego, de uma questão próxima das associações empresariais, industriais, para a promoção do estágio, promoção do emprego. Amanhã tem mais uma reportagem da série.
Por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora. São 9h45. A todos, boa noite. Fiquem bem. Boa noite.